Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Dia que o Senhor fez para nós, desejamos e nos alegramos, né? Bom dia. Eu fui comprado, e quem me comprou foi o seu amor. Eu fui comprado, e quem me comprou foi o seu amor. Eu fui comprado, e quem me comprou foi o seu amor. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui na nossa leitura bíblica. Hoje veio um pouco mais passado, mas estamos aqui firmes e fortes. Amém? Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Nós alegramos e nos regocijamos nele. Deus é mais, Deus é Pai, Deus é poderoso, Deus é grandioso. Mais um dia, nós somos gratos por mais um dia. Deus é para nós. Amém? Bom dia, maravilhoso esse dia. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Uma segunda-feira abençoada para você. Vamos orar? Pai, a Ti rendemos graça, porque o Senhor é bom. O Senhor é sempre bom. Obrigada pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigada, Senhor, por até aqui ter nos ajudado. Senhor é Deus e não há outra em que nós cremos e confiamos. E queremos, ó Pai, Te agradecer por até aqui ter nos ajudado, Senhor. Obrigada por despertarmos mais essa manhã, pela oportunidade de viver mais um dia e de celebrar a vida, porque o Senhor é Deus em nossas vidas. Obrigada, Papai. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos e agradecemos, porque o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Obrigada, Senhor. Amém? Graças a Deus. Hoje, 2/6. Vamos estar lendo do capítulo 27 ao 30. Amém? Capítulo 27. Jó descreve a sorte dos perversos. Prosseguindo Jó em seu discurso, disse: Tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso, que me amargurou a minha alma, enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão, até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Seja como perverso o meu inimigo, e o que se levantar contra mim como um injusto. Porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida, quando Deus lhe arranca a alma? Acaso
Ouvirá Deus o seu clamor em lhe sobrevendo a tribulação? Deleitar-se-á o perverso no Todo-Poderoso e invocará a Deus em todo o tempo? Ensina-vos-ei que encerra a mão de Deus, e não vos ocultarei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vós já viste isso, porque, pois, alimentais vãs orações, vãs noções. Eis qual será da parte de Deus a porção do perverso e a herança que os opressores receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e a sua prole não se fartará de pão. Os que ficarem dela, a peste os enterrará, e as suas viúvas não chorarão. Se o perverso amontoar prata como pó e acumular vestes como barro, ele os acumulará, mas o justo é que o vestirá, e o inocente repartirá a prata. Ele edifica a sua casa como a da traça e como a xoxa que o vigia constrói. Rico se deita com a sua riqueza, abre os seus olhos e já não a vê. Pavores se apoderam dele como inundação. De noite, a tempestade o arrebenta. O vento oriental o leva, e ele se vai e varre como ímpeto do seu lugar. Deus lança isso sobre ele e não o poupa. A ele que procura fugir precipitadamente da sua mão, a sua queda lhe bate em palmas, a saída o apupam com assovios. O homem apropria-se das riquezas da terra. Capítulo 28. Na verdade, a prata tem suas minas, e o ouro que se refina ao seu lugar. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão, e até aos últimos confins procuram as pedras, ocultas nas trevas e na densa escuridade. Abrem estrada para minas longe da habitação dos homens, esquecidos dos transeúntes, e assim longe deles, dependurados, oscilam de um lado para o outro. Da terra procede o pão, mas embaixo é envolvida como por fogo. Nas suas pedras se encontra safira, e há pó que contém ouro. Essa vereda, a ave de rapina a ignora, e jamais viram os olhos do falcão. Nunca a pisaram feras majestosas, nem um leãozinho passou por ela. Estende o homem a mão contra o rochedo e revolve os montes desde suas raízes. Abre canais das pedras e os seus olhos veem tudo que há mais precioso. Tapa os veios da água e nem gota sai deles, e traz luz o que estava escondido. A verdadeira sabedoria é dom de Deus. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim, e o mar diz, não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ele faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. Não se igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do arrependimento?
está encoberta os olhos de todo vivente e oculta as aves do céu. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho, e ele quem sabe o seu lugar, porque ele prescruta até a extremidade da terra, vê tudo o que há debaixo dela e debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento, fixou a medida das águas. Quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então viu ele a sabedoria e se manifestou, estabeleceu e também a esquadrinhou, e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é o princípio, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Aleluia. Vamos ler novamente esse versículo. Versículo 28 do capítulo 28. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Aleluias. Capítulo 29. Jó lembra-se do seu primeiro estado feliz. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse: ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre minha tenda, e quando o Todo-Poderoso estava comigo e os meus filhos em redor de mim, quando eu lavava os pés em leite e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando eu saía para a porta da cidade e na praça me era dado sentar-me. Os moços me viam e se retiravam, os ídolos se levantavam e se punham em pé, os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me a algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que clamavam e também o órfão, que não tinha quem o socorresse. A bênção que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia jubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça e me servia de veste, como manto e turbante, era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos do iníquo, e dos seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. Eu dizia: o meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estenderá até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho, e guardava silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam as minhas palavras, caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como a chuva, abria a boca como a chuva da primavera. Sorria-me para eles quando não tinha confiança, e a luz do meu rosto não desprezavam. Eu lhe escolhia o caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que preteiam. Capítulo 30. Jó lamenta a miséria em que caiu, mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desenhado de pôr ao lado dos cães do meu rebanho, de que também me serviria a força das suas mãos,
homens cujo vigor já pereceu? Da míngua e fome se debilitaram, roem os lugares secos, desde em ruínas e desolados. Apanham malvas e folhas dos arbustos e sustentam de raízes de zimbro. Do meio dos homens são expulsos, grita-se com eles, como se grita atrás de um ladrão. Habitam nos desfiladeiros sobrinhos, nas cavernas da terra e das rochas. Bramam entre os arbustos e se juntam debaixo dos espinheiros. São filhos de doidos, raça infame, e da terra são encoraçados. Mas agora sou a sua canção de montejo e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me, fogem para longe de mim e não se abstêm de me cuspir no rosto. Porque Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu porque Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levanta uma súcia e me empurram e contra mim preparam o seu caminho de destruição. Arruinam a minha vereda e promovem a minha calamidade. Gente para quem já não há socorro. Vem contra mim como por uma grande brecha e se resolvem afante entre as ruínas. Sobrevieram-me pavores, como pelo vento é varrida a minha honra, como nuvem passou a minha felicidade. Agora dentro de mim se me derrama a alma, os dias da aflição se apoderam de mim. A noite me verruma os ossos e os desloca, e não descansa o mal que me rói. Pela grande violência do meu mal, está desfigurada a minha veste, mal que cinge como a gola da minha túnica. Deus, me lançastes na lama e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti e não me responde. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu fostes cruel comigo, com a força da tua mão tu me combates. Levanta-me sobre o vento e me fazes cavalgá-lo. Dissolve-me no estrondo da tempestade. Pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todo o vivente. De um montão de ruínas não estenderá o homem a mão, e a sua desventura não levará um grito por seu socorro? Acaso não chorei sobre aquele que atravessava dias difíceis e não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Aguardava eu o bem e eis que me veio o mal. Esperava a luz, veio-me a escuridão. O meu íntimo se agita sem cessar e dias de aflição me sobrevêm. Ando de luto sem a luz do sol. Levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão das chacais e companheiro de avestruzes. Engrandecida se me cai a pele e os meus ossos queimam em febre. Por isso, a minha harpa se tornou em prantos de luto e a minha flauta em voz dos que choram. Aleluia. Jó aqui, ele lembra, o seu passado, os dias que ele estava bem com toda a sua família, mas também ele lamenta, a miséria que ele caiu, mas em nenhum momento ele falou, reclamou, da situação com Deus. Deus é Deus. E se Ele permite que algo nós passamos, é porque Ele quer fazer algo diferente em nossas vidas. Que nós venhamos estar prontos, para ouvir a voz de Deus e viver o que Ele tem para nós. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que Ele é Deus em nossas vidas e que Ele
que nos guie e nos sustenta. Que o Senhor venha abençoar o nosso dia, venha abençoar as nossas vidas e que venha estar conosco em todo o tempo, porque só Ele é Deus e só Ele sabe todas as coisas. Só Ele. Amém? Que nós venhamos buscar a sabedoria. Como diz aqui que diz em Provérbios, né, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui no capítulo 28 de Jó, versículo 28, também diz que eis que o temor do Senhor é a sabedoria e o apartar-se do mal é o entendimento. Amém? Que Deus nos dê sabedoria para viver o que Ele tem para nós e que nós venhamos viver em plenitude de graça e de amor. Deus é Deus sobre nossas vidas e não há outro. Que a graça e a misericórdia do Senhor encha o seu coração, encha a sua vida e que em todo tempo o Senhor venha guardar o seu coração. Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é poderoso. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, que essa seja uma excepcional segunda-feira, que em todo tempo você saiba que Deus está com você e que peça ao Espírito Santo de Deus para que venha te conduzir, venha conduzir em todas as suas decisões, em tudo que você vier fazer e que Ele te encha de graça, de amor e de sabedoria e que todo o tempo o Senhor esteja com você. Amém? Obrigada a Deus. Eu agradeço a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade e que você tenha com toda a sua família uma maravilhosa e abençoada segunda-feira. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estar aqui, ó Pai, lendo a Tua palavra, conhecendo, ó Pai amado, os Teus feitos e vivendo, ó Deus amado, o que o Senhor tem para nós. Nada somos sem Ti, nada podemos fazer, por isso nós pedimos que venha, ó Pai, continuar conosco, que esse é o dia que o Senhor fez para nós. Deus só venha nos guiar em todas as nossas decisões e que venha nos direcionar em tudo para que seja feita a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu te louvo, Senhor, de todo o meu coração, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E que nós venhamos, sim, ser guardados e abençoados por Ti. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe seu dia, abençoe a sua segunda. E eu profetizo uma excepcional segunda-feira para a sua vida. Que todos os seus planos, os seus sonhos estejam nas mãos do Senhor. E Ele vai fazer o melhor para você. Amém? Que Deus abençoe e até amanhã.